Eu tive muito mais problemas aqui desde que cheguei com brasileiros do que com os portugueses em si. Comecei a procurar muito em fábricas e todos os dias mandando para fábricas. E foi assim em 2 meses. A gente abriu mão, como eu disse, de casa própria, de emprego fixo. A gente está aqui para isso, é para mostrar que não é um conto de fadas como muitas pessoas colocam. Fala galera, tô aqui com meu amigo Lucas Braga, aqui prefeito da cidade de Braga, para a gente conhecer um pouquinho da trajetória dele como imigrante aqui em Portugal. Fala galera, como o colega disse, Lucas Braga, então uma grande coincidência, vim do Brasil para cá, para a cidade que tem o meu nome, então muito legal aí. E você era de onde, Lucas, lá no Brasil? No Brasil eu era do Rio de Janeiro, morava em Mangaratiba. Mangaratiba que é uma cidade que é cidade vizinha Angra dos Reis, então quando a gente faz esse paralelo as pessoas já conseguem saber mais ou menos onde fica. Uma cidade de muita praia, de serra, basicamente uma cidade turística, né? 30 mil, 35 mil habitantes, era pequena, mas conhecida pelas praias, pelas serras, pelo turismo. E você fazia o que lá no Brasil? Trabalhava com o quê? Bom, no Brasil, nos últimos anos eu estava a trabalhar com venda direta, estava como vendedor no Magazine Luiza, acredito que todo mundo conhece a loja. Então era venda em geral, eletrodomésticos em si, serviços, bom, basicamente isso. E como é que começou, Lucas, esse projeto de começar a pensar em vir para Portugal, essa imigração, tudo? Como é que surgiu essa ideia? Pronto, no início de 2022 eu já tinha meu casamento agendado, era para agosto do mesmo ano. E minha cunhada fez uma viagem para cá, para Portugal, através da casa de alguns parentes, né? Parentes que ela, junto com a minha esposa, tem aqui. E nisso ela começou a ter o desejo de vir de forma fixa para Portugal. E como eu e minha esposa, a gente já tinha acabado de se casar, né? A gente se casou em agosto, então no início do ano a gente já começou também a embarcar nessa que foi a grande ideia da irmã dela, que até então não teria nenhum problema vir nós 4, que também tem o meu cunhado, para cá, para Portugal. Então vieram os 4 juntos, então? Viemos os 4 juntos. Okay. Então, no início, em janeiro de 2023, nós viemos em 4, eu, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada. O grande diferencial, auxiliado por uma família que já estava aqui, família da minha esposa, da minha cunhada. Então já viemos com casa preparada e pronto, basicamente isso, que já é um grande passo, né? A diferença de quem vem sem nenhum tipo de conhecimento. Isso faz muita diferença mesmo. Às vezes a pessoa vem aqui, vai começar a vida, às vezes vai ter que morrer um dinheirão ali no Airbnb ou uma grana ali no hotel até conseguir, porque tem muita gente que às vezes arranja casa em 2, 3, 4 semanas e outros que ficam meses para conseguir arranjar qualquer coisa, né? Então ter um aporte ali da família ajudou bastante. Acredito que todo imigrante ele tem esse conhecimento de pessoas que tiveram que vir com Airbnb e realmente o valor é ali basicamente diário, semanal, é muito alto. Então eu junto com a minha família nós viemos para cá já com algo fundamental, que é uma casa já pronta para ser arrendada. E por valores também mais atrativos. Então foi sim um grande diferencial, foi esse, certamente. Beleza, antes da gente explorar aqui valores, que é o que muita gente quer saber quanto é que você paga de arrendamento e tudo mais, uma coisa que eu queria perguntar para você falou que trabalhava lá Magazine Luiza, né? Exatamente. Assim. E quanto é que ganhava lá, mais ou menos? Não precisa falar exato, só uma base. Claro, é porque o vendedor ele ganha através da comissão, então tem meses que se ganha um pouco mais, um pouco menos, então minha média salarial era entre R$ 2.500 basicamente, meses mais, alguns meses menos, claro, é uma média. Ok, e a esposa trabalhava também ou? A minha esposa ela sempre trabalhou, é professora formada de primeiro nível, crianças, né? Então ela desde que se formou, já com 18 anos ela trabalhava nessa área, então também conseguia tirar ali um valor próximo desse meu, se for trabalhar com a média. Então no Brasil nós tínhamos casa própria, os dois trabalhando com um bom salário ao mês, assim, não nos faltava nada. Então juntando os dois ali, a gente tá falando uma média ali de 5 mil e pouco, porque tinha parte que era comissão, podia variar um pouco, exatamente. Né? Beleza, então voltando agora aqui para Braga, quanto é que vocês estavam pagando assim que chegaram de arrendamento? Você estava dividindo os 4, né, vocês falaram? Sim. Bom, como eu disse, como foi uma coisa praticamente já certa, então os valores muito abaixo do que é o comum aqui hoje em dia, né? Que beirava ali os 430, 450 euros. Por pessoa ou os 4? Não, os 4 juntos. Caraca, 400 euros hoje em dia a pessoa paga num quarto aqui e olha lá. Sim. E agora, você continua morando com eles ou já arranjaram um cantinho para vocês dois? Pronto, tem toda uma história, né? Isso envolve aí as dificuldades, tudo aquilo que a gente ainda vai falar no vídeo. Porque no início do ano passado, quando chegamos, claro, a primeira dificuldade que a gente encontra aqui é encontrar emprego.
Primeiramente que a gente veio como turista, então isso dificulta um pouco no início com trabalhos e tudo mais, documentação. Mas depois que conseguimos resolver a parte primordial, meu primeiro trabalho aqui foi... Já pode falar de pode trabalho? Pode Pode falar. Emendar nisso tudo? Já emenda aí, vamos embora. Porque a história é gigante, eu vou parar no arrendamento... E quando tiver bateria na câmera, a gente tá gravando, vamos embora. Então, quando a gente chega, nosso primeiro trabalho, basicamente de todos lá em casa, foi trabalhar como vendedor porta a porta, que é uma coisa que é muito comum aqui em Portugal, talvez incomum no Brasil. Até onde eu saiba, não me recordo, pelo menos nos últimos 20 anos, eu sei que isso era comum no passado, mas aqui é bem comum. E eu trabalhei, no meu primeiro trabalho foi como vendedor de porta a porta com painéis solares. Então era literalmente ir de casa em casa, oferecendo os contratos para painéis solares. E o ganho nesse trabalho era por venda, então era muito mais difícil, não era nada fechado. Não tinha nada fixo? Não era nada fixo. O valor que eu receberia era de acordo com quantos contratos eu tivesse fechado. E claro, tinha uma meta de contratos específico. Mas... Pô, cara, pelo menos, não sei lá no Rio, mas em São Paulo também era super incomum esse tipo de trabalho. Tipo, só comissão, sabe? Sim. Geralmente a pessoa tem uma base e depois tem uma comissão em cima. Aqui imobiliária faz muito isso também, né? Exatamente. Na verdade, minha primeira oportunidade seria numa imobiliária. Só que depois, como eu vi as primeiras horas, eu trabalhei até 4 horas ali e vi que não era interessante. Se eu continuasse ali por muito tempo, eu ia estar perdendo tempo. E é um mercado muito saturado. Exatamente, principalmente como aqui Braga, acho que Porto, Lisboa, que são grandes cidades ali, como tem um fluxo de migração muito grande, então acaba que tem uma concorrência muito grande, são muitas imobiliárias, é tipo um mercado muito predatório, eu acho. Exatamente. Então não posso me esquecer, claro, logo nas primeiras semanas quem abriu as portas para mim, e é essa que eu falo a diferença, além de já ter família aqui que nos auxiliou muito, nós também... Nossa família toda é cristã e nós, desde o primeiro dia, estávamos ali a congregar numa igreja, uma Assembleia de Deus, que tem aqui em Braga. Na verdade, a primeira Assembleia de Deus de Braga, uma igreja já centenária. E é claro, dentro da congregação a gente faz laços, cria vínculos e muitas pessoas nos auxiliaram. Então, no meu primeiro trabalho mesmo que eu consegui ganhar um dinheiro interessante foi nas obras, uma coisa que eu nunca tinha feito. Caraca, e como é que é trabalhar nas obras? Que eu não tenho experiência nenhuma. E pelo que eu vejo aí, o pessoal fala que acaba que a pessoa às vezes se machuca bastante, custa bastante. É mesmo isso ou é muito papo também? Então, assim, eu sei que, como eu disse, eu acredito que a mão de Deus na minha vida, na vida da minha família, na sua também, é inexplicável. Porque as pessoas que me auxiliaram, me deram essa primeira oportunidade nas obras, eram pessoas muito tranquilas. Então elas tiveram paciência, entendendo que eu sou uma pessoa que nunca trabalhei na área e não tinha experiência. Mas ainda assim consegui auxiliar, eles foram me ensinando, fui tendo prática e as coisas foram desenvolvendo. Claro, as obras é pesado, fisicamente é pesado. Mas para aquele primeiro momento a qual a gente está precisando de trabalho, precisando de dinheiro, é super interessante. Porque são salários interessantes até. Então esse primeiro momento foi nas obras, aí depois que eu fui para os painéis solares, e nesse emprego específico foi onde deram entrada na minha documentação. E no final, acabei não recebendo aquilo que eu deveria receber verdadeiramente. Recebi um pouquinho, mas deram entrada na minha documentação. E foi assim comigo, com a minha esposa, com meu cunhado também. Então não podemos reclamar. Foi uma experiência. E uma experiência que a gente estava a todo momento a rodar também aqui pelas redondezas. Conheci muitos lugares. Lugares hoje que eu não faço ideia de onde são, mas eu fui lá. Então... A partir disso, com a nossa documentação dada entrada, foi quando eu comecei a procurar empregos mesmo mais formais, né, que oferecessem contrato. Porque até então a minha documentação não estava da forma correta para um trabalho formal. E aí quando eu começo a procurar, cheguei em janeiro e em maio, 5 meses depois, eu consigo um emprego mesmo de contrato sem termo, né, que eles falam aqui, ou contrato a termo. Para quem não sabe, tipo, o contrato sem termo basicamente é o contrato que aqui é muito valorizado em todas as regiões de Portugal, que é o contrato efetivo. Basicamente é o contrato que, a não ser que você faça uma coisa muito grave, o patrão praticamente não pode te mandar embora. Então é uma coisa que te ajuda muito a nível de ter conseguir um financiamento de um carro, financiamento de uma casa, é uma coisa que te dá muita estabilidade e é muito valorizado aqui pelas financeiras. Basicamente exatamente. É isso. E nisso foi numa grande varejista, muito parecido com o que é a Magazine Luiza no Brasil, então fazia basicamente o mesmo trabalho. Então foi um momento de muita alegria, porque em pouco tempo
Eu consegui... O quê? 6 meses, um aninho, 5 meses, já estava trabalhando na área de novo. Eu cheguei em janeiro, em 5 meses eu estava na minha área. Porque a área comercial, a área de vendas, é o que eu gosto de fazer. Então, me encontrei muito feliz. Depois, tive nessa empresa até janeiro de 2024. As coisas não estavam indo muito bem, eu não me adaptei à empresa, a forma que ela trabalhava não me agradava muito e eu também acabei não tendo muito aproveitamento. E nesse sentido, acabaram rompendo esse contrato, esse vínculo, né, em janeiro de 2024. Mas aí já era contrato sem termo ou ainda era aquele parcial? Esse primeiro contrato com a loja é aquele contrato que são 6 meses e depois eles fazem a renovação. Essa loja específica ela tinha 1 ano para efetivo. No caso, eu fiquei 8 meses, então não foi o tempo necessário e também, óbvio, fecharam o vínculo, me demitiram, essa é a realidade. E eu tive ali que procurar um outro trabalho. E foi rápido para arranjar esse segundo trabalho? Pronto. Porque tem muitas pessoas, cara, por experiência própria, eu nunca tive problema de arrumar trabalho, eu consigo falar bem, consigo me relacionar. Sim. E eu acho que quem tem essa facilidade de se relacionar acaba encontrando emprego fácil aqui em quase todo lugar. Mas às vezes quem está no Brasil, às vezes tem ideia que só consegue arranjar emprego na restauração, né, que é restaurante, exatamente, ou como pedreiro. E pelo menos a minha experiência não foi essa, ou até mesmo só em fábrica. E pelo que eu sei da sua história também não é isso. Você conseguiu já arranjar na área e não foi assim tão difícil, né? Não foi difícil. Uma vez a documentação já necessária para a grande maioria dos empregos que são disponibilizados aqui, posteriormente, ao final desse trabalho, eu tinha dado eu saturei um pouco em relação a vendas, ao comercial. E logo eu tive um convite para trabalhar novamente com esses amigos que me deram a primeira oportunidade nas obras. Só que dessa vez com mais continuidade. E eu achei interessante aquilo, uma vez que eu tinha acabado de ser demitido, né, essa é a realidade. Eu tinha uma oportunidade logo ao findar as minhas férias, que eu tinha um vínculo ainda com a empresa, ainda fiquei mais 15 dias de férias, né? E depois eu já poderia procurar novos empregos. Então, ao findar desses 15 dias, eu já ingressei com esses amigos nas obras e trabalhei basicamente fevereiro e março inteiro com eles. Então, óbvio, para alguém que está precisando, que precisa ter ali os valores para sustentar o arrendamento, o alimento, a gente não pode rejeitar os convites. E como essas pessoas eram pessoas muito agradáveis de se lidar, então pessoas acabou que nos basicamente muito. Era um trabalho difícil, mas que para você não achou assim que foi tão custoso, mais pela amizade ali, o pessoal que tinha ao redor. Exatamente, eu tenho certeza que se fosse com outras pessoas que não tivessem a paciência que eles tiveram comigo, certamente eu ia ficar 1 semana e depois não ia ficar, essa é a realidade. Só que eram pessoas extremamente agradáveis e respeitosas, então me deram muita força para continuar. E ali eu fui garantindo mais 2 meses, né? A gente sabe que é importante. E todo esse período de 1 ano a gente ainda estava, né, com o meu cunhado e a minha cunhada. Então, a primeira grande dificuldade eu acredito que seja essa, é o arrendamento. A gente tinha dificuldade de arranjar casas com valores em que eu e minha esposa tivéssemos condição de bancar durante o mês e que ainda sobrasse para comprar alimento, para necessidades básicas. Uma coisa interessante que vale falar a nível de arrendamento, que você falou que tem essa dificuldade, e todo mundo sabe disso, principalmente nas grandes cidades, né? Porto, Braga, Lisboa, Viana. Sim. E Braga principalmente, que acaba por imigrar muitos brasileiros. Muitas vezes não só o valor que está muito alto, né? Mas sim, também, principalmente o que as pessoas às vezes no Brasil não sabem, a quantidade de calções que eles pedem aqui. Exatamente. Existe calções e fiadores que pedem no Brasil, isso é igual aqui também, porém aqui, como a pessoa não tem um histórico aqui que está chegando novo e tudo mais, muitas vezes eles acabam pedindo até o que está acima da lei a nível de quantidade, às vezes 5, 6, 10 calções, né? Sim. Não sei se para você também foi difícil encontrar por causa disso. Foi exatamente isso, teve uma casa que muito nos interessou pelo valor, só que o senhorio estava a pedir 6 calções adiantados ou 6 rendas adiantadas. Era muita coisa, o valor era 720 euros. Então imagina, 6 vezes esse valor. 4.200 euros, não né? é fácil, é uma coisa que automaticamente a gente já desistiu. Inviabiliza já para muita gente, né? Totalmente, porque imigrantes com 1 ano, por exemplo, nesse período já tinha 1 ano. Quem é recente não vai ter um fiador, porque está aqui há pouco tempo, a não ser que tenha familiar que está aqui há muitos anos, né? E tem uma casa própria para poder servir como fiança. E então, basicamente, o imigrante vai estar sempre tendo que dar muitos calções, né? Falo por experiência própria que meu primeiro apartamento que eu vivi 2 anos aqui em Braga,
eu e minha esposa teve que dar a entrada, a saída, né? Aí já são 2 e a gente pagava 520 na época. Hoje em dia para Braga é uma maravilha, mesmo sendo um T1, né? Com quarto, sala e cozinha. Mas fora isso a gente precisou dar mais 4 calções, ou seja, 4 mais 2, 6, vezes 5, só ali já estamos falando ali de 3 mil euros. Então, por isso que às vezes é muito importante a pessoa se preparar por conta desse aporte inicial, que às vezes nunca é fácil, né, também. Sim. Então, nesse período, como eu estava a dizer, a gente não tinha essa grana toda guardada, ainda não tinha dado tempo para isso. E pronto, depois de 2 meses, 3 meses mais ou menos ali nas obras, a gente recebeu a mensagem da AIMA para nossa regularização como título de residência. E a grande questão naquele momento é que ainda não tinha um contrato. Só interrompendo rapidinho você, a AIMA entrou em contato porque você comentou que veio como turista e basicamente vocês deram entrada na antiga, né, que hoje em dia já não existe, já não existe mais manifestação de interesse. Aí eles chamaram para entrevista, então. Entendi. Exatamente. Ano passado fizemos toda a regularização da documentação, é enviado para a AIMA, claro, demora um tempo específico para análise. E quando foi em abril, mais ou menos, do ano passado, a gente recebeu essa informação. Do ano passado não, desse ano. E logo fiquei preocupado porque era necessário ter um contrato em vigência, talvez seja a principal característica que nós temos que ter ali para ser beneficiado com título de residência, é ter um contrato vigente em relação ao trabalho. E foi quando eu optei por sair das obras, né, para começar a novamente procurar um emprego formal que me desse um contrato. Nas obras você não tinha contrato? Não, ainda não. Entendi. Então, nesse sentido, a partir de abril, começo a procurar e, como eu disse, estava um pouco saturado ali do comercial, das vendas, não estava querendo voltar para esse ramo. Comecei a procurar muito em fábricas e todos os dias mandando para fábricas. E foi assim 2 meses. Então acredito que eu fiquei desempregado mesmo assim de abril, maio, junho até julho. Então foram basicamente 3 meses, ok? Então é importante ter em mente isso. Não foi rápido. Posterior à minha saída, do mesmo jeito que no início para você foi super rápido, esse ano, exatamente, essa transição foi uma transição demorada de pelo menos 3 meses, ok? E é claro, gente, e uma coisa importante, voltando para o ramo das obras, para as pessoas que trabalham com isso e que tudo aquilo que envolva a construção civil, serviços prestados para a construção civil, a minha visão é que tem muito emprego para essas áreas aqui. Falta mão de obra até. Não só em Portugal, como pessoas que eu conheci que foram para a Bélgica, foram para vários locais para trabalhar, né, nesse ramo de construção civil. E o leque aberto mesmo, todas as especificações. Isso não só o trolha que é o pedreiro do Brasil, né? Eletricista, marceneiro, tudo mecânico isso. Também, pessoas que trabalham com eletrônica, instalações, o Pladura, que o Pladura é muito comum, não sei no Brasil. Placa de gesso, são, né? As placas de gesso, que as pessoas que estão especializadas em trabalho com placa de gesso, aqui cada vez se torna mais comum. E tem vaga. Então, para você que... Falta gente. Para você que trabalha com isso e pensa em vir para cá, eu acredito que vale sim a pena, ok? Mas sempre bom ressaltar a importância, como você falou, a segunda vez você demorou quase 2 meses para poder conseguir o trabalho. Então, lembrando que essa importância do planejamento financeiro, né? Exatamente. Imagina, se a pessoa vem ali com dinheiro contado ou com dinheiro ali próximo de acabar, imagina 2 meses pagando tudo em euro e a pessoa que vem no início acaba convertendo, então zera tudo e por isso que às vezes acontece o pessoal pedindo asilo para voltar e tudo mais, ou até ajuda, né? Então a gente está aqui para isso, é para mostrar que não é um conto de fadas como muitas pessoas colocam. E esses 3 meses, pronto, depois eu tive novamente depois de mandar muitos currículos, uma oportunidade de entrevista para vendas novamente. E assim, depois de 3 meses, né, galera, a gente não pode estar escolhendo muita coisa. Só que pela surpresa e depois de muita oração, foi mais uma vez com uma grande varejista aqui também, de Portugal. Estilo Casas Bahia, Magazine? Também, exato. Só que dessa vez deu muito certo, porque a loja em si é uma loja que tem uma mentalidade mais voltada com aquilo que eu acredito, mais voltada com o meu perfil, e as coisas deram muito certo. Então, em agosto desse mesmo ano, eu consigo, depois de um tempo, 3, 4 meses parados, basicamente, eu consigo essa vaga, e lá, nessa nova loja, eu consigo ir muito bem.
E nessa sim, após os 3 meses, já efetivado. Só 3 meses efetivou? Exatamente, a política Vale dela. a pena ressaltar isso porque 90, 99%, se for falando de fábrica, basicamente é 2 anos, a partir de 2 anos que eles efetivam. E nas lojas normais assim, restauração, essas grandes lojas, pela experiência e pelas histórias que eu já ouvi falar, é depois de 1 ano ou 2. Então 3 meses tá queridinho lá no trabalho, então. Exatamente, lá assim, foi... Eu comigo mesmo era a última chance que eu ia dar para essa área. E valeu muito a pena, acredito que foi um direcionamento de Deus. Tenho sido muito feliz lá. Se encontrou de novo nas vendas aí. Sim, e nesse período minha esposa sempre trabalhando, ela basicamente não teve sem trabalho. Hoje ela trabalha num lar de idosos, então é a área dela, cuidar de pessoas, seja criança, Antes da seja gente idosos. passar para o emprego da sua esposa, consegue falar mais ou menos aí pra gente ter uma base? Porque o salário ordenado mínimo aqui, né, que a gente tem, atualmente 820 e 2025 vai para 870, né? Vai aumentar 50 euros. Mas e você, com trabalho de vendas, tem comissão, ganha perto disso, ganha mais? Só para o pessoal ter uma base, não precisa falar exato. Basicamente aqui a média que a gente tira é 950 mil euros, então já é o melhor valor que eu tirei desde que cheguei já aqui. Já com subsídio de alimentação? Exatamente. Okay. É claro que vai depender muito do momento, vai ter momentos que vão ser... É igual eu falei quando era do Brasil, é a média, é mais ou é menos. Então ali a gente pode falar que seguramente você está ganhando ali em torno de 200, 250 euros a mais do que o ordenado mínimo nacional. Basicamente isso. Sim. E a sua mulher então, pode continuar que ela está no lar de idosos? Minha esposa também trabalha no lar de idosos e tira também um valor aí na base dos 900 euros. O dela já é mais fixo, né? Não é variável. E isso hoje, e é o que eu gostaria de dizer nesse vídeo, é que hoje, eu quase fazendo 2 anos de Portugal, né? Faço agora em janeiro 2 anos, é que nós tivemos a oportunidade de estar nivelado, digamos assim. Estabilizados. Nós conseguimos um arrendamento em maio desse ano, então... Aqui em Braga mesmo? Sim, eu e minha esposa conseguimos arrendar um local, mas T1, mais T2. uma vez, um T1, mas mais uma vez, um local de pessoa conhecida. Então essa é uma grande diferença. A indicação aqui acaba sendo muito forte. Pela experiência, as outras histórias que eu já ouvi de alguns colegas meus que procurando imobiliária ou direto no site e aplicativo, você acaba encontrando, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo tratamento, nível de calções, nível de fiador, ou até mesmo a nível de valores do que quando você vem de indicação de alguém, né? Exatamente. Foi indicação do quê? De alguém da igreja? Foi indicação de uma das clientes da minha cunhada. Então, nesse sentido, um local muito próximo, porque a gente ainda não tem carro, né? E carro aqui é super importante. Então, uma vez que não tenha carro, pelo menos aqui em Braga, é importante que você esteja morando próximo do centro, e morar próximo do centro reflete em altos valores. Okay? E você mora ali pertinho do Braga Park, né? A gente tá falando o coração de Braga, praticamente. Exatamente. Consegui um local muito bom aqui em Braga. É um valor ainda próximo aos 700 euros em relação ao arrendamento, mas que compensa, uma vez que eu e minha esposa estamos trabalhando e é uma casa completamente mobilada. Então, como eu disse, o direcionamento de Deus na nossa vida, ele é impecável. Porém, foram esses 1 ano e 12 meses de muita luta. E 2 agora... aninhos ali é o que eu mais escuto. Acho que entre 1 ano e meio a 2 é para a pessoa se estabilizar, conseguir um trabalho, uma casa boa, ficar ali de boa, e a partir dali a pessoa começa a aproveitar um pouco mais, né? Exatamente. Então, nesse 1 ano e 12 meses, agora, a partir de outubro, mais ou menos, que a gente conseguiu respirar assim e pronto. Agora nós vamos ingressar numa vida normal. Aproveitar um pouco mais, pacata, aproveitar. Não posso dizer que não tive momentos com mais qualidade aqui, de vida, né? sim. Porque eu acho que, não sei se foi a sua intenção, não sei se eu já perguntei isso, mas pelo menos para mim e para minha mulher, inicialmente o que a gente tensionou mais de vir para São Paulo para cá é justamente busca de melhor qualidade de vida, e imagino que para vocês tenha sido algo nesse sentido também, certo? Exatamente, é a perspectiva do futuro, né? Das coisas para o futuro, como estavam se encaminhando para o Brasil e se encontram agora, infelizmente. E claro, futuramente, pensando em filhos, a violência, a gente abriu mão, como eu disse, de casa própria, de emprego fixo. Já tinha basicamente 2 anos de emprego, minha esposa também. Tínhamos uma vida interessante em termos financeiros, não éramos ricos, claro que não, mas a gente tinha uma vida equilibrada. Ainda mais no Brasil, quem tem casa própria, a gente tem a condição, é uma estabilidade melhor.
Mas só uma dúvida agora que me surgiu, vendeu tudo lá ou deixou fechado, depois para arrendar? Ficou lá com parentes. Né? Ah, ok, beleza. Okay. Porque às vezes tem uma galera que vem, às vezes já tem carro, casa, tem tudo lá estruturado, vende tudo, vem e vem com um sonho aí, às vezes nem conhece o país e acaba perdendo tudo que tinha, né? Então isso é importante saber também. Como eu era recém-casado, ainda não tinha carro, não tinha muitos bens, sabe? Então... Para isso foi mais fácil desapegar. Foi mais fácil. Acredito que para muitas pessoas é mais difícil. E hoje, como disse, a gente consegue... Não que ano passado eu não tenha tido bons momentos também. Tive bons momentos. O país proporciona isso. A gente que está habituado a ralar muito para ter uma coisa ou duas coisas... Aqui não, aqui a gente consegue ali, cada mês a gente consegue ter uma vida equilibrada, uma vida que nos proporciona conforto, alimento aqui a gente sabe que é interessantíssimo os valores para o que a gente estava habituado no Brasil. É claro que os valores hoje aqui, para quem sempre morou aqui, quem nasceu aqui, está alto. Mas a gente que vem de uma outra perspectiva, as coisas pra gente são mais alcançáveis. Diferente do Brasil, que a gente, às vezes, para ter um telemóvel decente, para ter alguma coisa que a gente gosta, um videogame, a gente teria que trabalhar o ano inteiro juntando para comprar. Aqui não, às vezes com um salário de 2 meses, 3 meses, você já tem um bom telemóvel. Você com um salário de 5 meses, você já consegue comprar um carro, muitas das vezes. Então... essa nem é isso, né? Às vezes a pessoa pega, junta ali meses e meses, às vezes anos para comprar um iPhone, um computador, alguma coisa para depois ser roubado. Exatamente. No Rio de Janeiro sabe muito bem como que é lá, e em São Paulo pior ainda, cara. Dependendo da região, a pessoa compra uma coisa, às vezes pode ser morto, tomar facada ou por causa de um celular. E aqui, pelo menos a perspectiva que a gente tem, é impensável isso. A pessoa anda sem medo nenhum. Aqui a gente está, por exemplo, ali atrás, a gente tem o Estádio Antigo de Braga, a gente está aqui no Parque da Ponte, é um local tranquilo, a pessoa fica sem preocupação e pelo menos eu nunca tive medo de nada nesse sentido, não sei você. Sim, aqui pra mim o que me agrada muito é a tranquilidade. Eu sou uma pessoa pacata, eu gosto de silêncio, eu gosto de calmaria, eu gosto muito de Braga. Esse carioca aí vem com defeito. Todo mundo no trabalho, as pessoas olham e falam que eu tenho exatamente, que eu não sou brasileiro de verdade, é falsificado. Eu gosto dessa calmaria, aqui é muito seguro, é muito tranquilo, eu gosto muito disso. Então a minha adaptação foi super tranquila. Acho que em 2 meses, 3 meses eu já estava super adaptado. Claro, cheguei no inverno, então... um passo a mais que a gente teve que dar para se adaptar. O frio aqui também não é nada que não seja suportável, ok? É assim, pro carioca, que a minha esposa, ela é carioca, e quando ela falava que tava 20 graus, para ela tava super frio. E eu que sou de São Paulo, frio em São Paulo às vezes é 4, 5, 6 graus. Então para você no início deve ter sido difícil. No início foi o ruim do frio, e aqui escurece muito cedo. Então acredito que a dificuldade foi lidar mais com toda essa parte externa, porque a gente tinha acabado de chegar, então tinha muito da ansiedade de conseguir alcançar as coisas, a documentação, o trabalho. Então eu acho que chegar ainda nesse tempo de inverno, isso deixava a gente um pouco mais apreensivo. Acredito que possa ser assim. Intensificou tudo, né? Exatamente. Se chega num verão, acho que o verão ele é mais feliz, ele é mais vívido, ele traz mais esperança. Tem mais turista, o sol você já acorda com ânimo. No inverno você acorda com frio, chuva, neve. O inverno ele é difícil. Então o frio em si não foi o problema. O problema é o aspecto. O aspecto muitas das vezes atrapalhava a gente mentalmente. Psicologicamente ali já começa... Exatamente. Isso é verdade. O psicológico. Mas as pessoas daqui também, acho que as pessoas dizem que o pessoal do norte é muito parecido com o carioca, né? Do norte de Portugal é muito parecido com o carioca, porque são pessoas totalmente abertas, pessoas que conversam, que... Tá faltando a palavra agora. Acolhedoras, são pessoas muito acolhedoras. Então tinha muito esse mito, né, do povo português ser mais fechado. Eu ia perguntar, cara, porque às vezes a pessoa tá no Brasil, pelo menos quando eu tava lá eu tinha essa ideia, que é o que a pessoa mais escuta, é que o povo português é muito fechado, eles não são muito receptivos, muitas vezes são muito broncos. Tem muita gente às vezes que tem histórias também, claro que a gente tá contando a minha perspectiva, a sua. Sim. E pode ser que outra pessoa tenha uma perspectiva diferente, mas pelo menos na minha perspectiva nunca tive problema nesse sentido.
E também até a nível de questão de xenofobia, discriminação, eu particularmente nunca senti nada nesse sentido. Não sei você, ia até te perguntar sobre isso agora. Então, esse eu acho que foi o grande mito que me preocupou muito, né? Sou uma pessoa muito preocupada com a saúde das pessoas que estão ao meu redor, né? Em não incomodar, em ter um bom diálogo. Esse mito era o que mais me preocupava. Não, o português é mais fechado, é mais grosso. E para mim foi um grande mito mesmo. Caiu por terra, foi o menor dos meus problemas. Pelo menos aqui em Braga. Não sei você, eu hoje em dia tenho grandes amigos portugueses. Exatamente, tenho grandes amigos no trabalho, meus grandes amigos portugueses. Eu tive muito mais problemas aqui desde que cheguei com brasileiros do que com os portugueses em si. Então esse foi o primeiro grande mito que caiu por terra, sem dúvida nenhuma. São pessoas extremamente acolhedoras e assim, claro, pessoas sem noção, pessoas grossas, pessoas mal educadas vão ter em Portugal, no Brasil, no Espanha, Canadá, França, Estados Unidos, qualquer lugar. É normal, são pessoas. Todos nós somos constituídos de sangue, de pele. O temperamento de muitas vão ser idênticos aqui, na China, no Brasil. Mas você que andou nas vendas, eu também andei no Brasil. Exatamente. A perspectiva, as pessoas eu costumo falar, cada doido que a gente encontra. Então não dá para generalizar e falar, não, o povo português é desse jeito, ou o povo brasileiro é desse jeito. Exato. Acho que é pontual, cada um tem sua vivência, então a experiência pode mudar bastante, né? Eu que trabalho com vendas, eu atendo pessoas o dia inteiro, muitas pessoas. Talvez eu atenda milhares de pessoas durante o mês, cada uma da sua forma. Mas quando eu faço um apanhado geral, todas as pessoas são super educadas, atenciosas e acolhedoras. Então, assim, o saldo fica positivo. O saldo é muito positivo. Se eu fazendo um balanço geral, o saldo é muito positivo. Então, esse foi logo o primeiro dos problemas que caiu por terra. A grande questão aqui realmente é o lidar com a ansiedade no momento em que a gente mais precisa alcançar os objetivos principais, que é conseguir um emprego e que é conseguir a casa, o arrendamento. Eu acho que muitas das vezes aqui o maior vilão é a nossa mente. Claro, existe a dificuldade do emprego e hoje eu consigo um emprego na minha área. Acredito que isso não é tão simples assim para quem, por exemplo, trabalha com RH, trabalha com engenharia, não sei como acredito que seja um pouquinho mais difícil nessas áreas. Agora, tem outras áreas... Acho que nas vendas, só te cortando rapidinho, Sim. Acho que as vendas, acho que nesse caso acaba se aproximando um pouco ali da área de TI, que imagina, eu tenho meu irmão que trabalha com TI e ele nunca teve dificuldade para encontrar, porque pronto, tem muita demanda e desde que você faça o trabalho, eles não querem certificado, não querem nada. E nas vendas eu também, assim como o Lucas falou, eu acho que a gente encontra a mesma facilidade. Se você é um bom vendedor, se você sabe articular bem, falar bem, eles não querem saber se é formado, não é formado, eles querem que você venda e se você conseguir vender, é o que importa para eles, né? Exatamente. Tem que gostar do que faz, tem que amar o que faz, principalmente nas vendas. A venda é lidar com pessoas todos os dias e é saber lidar com pessoas. Então eu amo o que eu faço. Para mim, hoje, graças a Deus, eu me encontrei no trabalho que eu estou. Agora, a gente tem que ter essa percepção. E a percepção que eu tenho, mais uma vez num olhar geral, é que as vendas, para quem gosta e faz com amor, tem sim muita oportunidade e no ramo de construção civil. Então essas duas áreas eu vejo hoje que estão faltando mão de obra. Sobra trabalho. Sobra trabalho qualificado, eu acho trabalho também. Qualificado. Voltando aqui falando das vendas, que a gente foi interrompido aqui por pessoas passando, mas enfim. Falando sobre mão de obra qualificada, eu acho que nas vendas, por exemplo, a experiência que eu tive nessa loja que a gente trabalhou junto, quando eu entrei, eu e um outro colega que você também conheceu, a gente foi os 2 primeiros brasileiros que eram vendedores lá, o resto era tudo português. E quando a gente saiu de lá, mais da metade da equipe era brasileira, porque o gerente ali conseguiu ver que para as vendas o brasileiro tem esse nosso jeito, a gente é bem comunicativo, sabe abordar, sabe oferecer e acabou que teve essa visão e está evoluindo muito, não só nessa loja, eu consigo observar que em várias lojas de shopping também, cada vez mais a gente consegue ver vendedores brasileiros porque fale bem ou fale mal de muitos aspectos, eu acho que o povo brasileiro em si, para as vendas, ele é muito bom, ele é muito incisivo, ele sabe oferecer, ele sabe atender bem e acolher o cliente. Então acho que até eu tinha muitos clientes portugueses que faziam questão de voltar comigo, ou com você, ou com outro colega brasileiro, que sabe que vai chegar ali, vai ser bem acolhido, vai ser bem atendido, né? Então acho que essa qualificação assim nas vendas, como se você tiver uma especificação
uma qualificação mais específica também nas obras, você vai ter, eu acho, uma facilidade para encontrar emprego também nesse sentido. Né? Exatamente, é algo um pouco natural, né? E para mim, meu pai trabalhou com venda a vida inteira, mesmo que não fosse a mesma que eu tenho hoje, eu estava acostumado, meu pai tinha uma cantina no Brasil, vendia lanches, então desde pequeno eu estava ali acostumado a atender o público. E acabei seguindo por esse caminho, nunca foi meu plano principal, mas hoje é, e sou muito feliz fazendo o que faço. Então eu acho importante que na minha visão, esses mitos assim caíram por terra, sabe? Então, xenofobia, acha que nunca sentiu discriminação, algo do tipo, nem uma pitadinha, nada do tipo? Não, nunca passei. Então... O máximo mesmo foi falta de educação de cliente, mas isso aí é extremamente comum no Brasil. Sim. Era igual. Eu digo mesmo que às vezes a pessoa vem com a cabeça também, posso estar julgando, né? E também há casos e casos. Mas eu acho que há muitos casos que a pessoa acha que sofreu xenofobia ou discriminação por ser brasileiro, ou por ser de qualquer etnia, e eu acho que nem sempre é o caso. Muitas vezes é só uma pessoa mal educada que, do mesmo jeito que ela foi mal educada comigo ou com ele, vai ser mal educado com o próprio nativo, né? E eu acho que essa perspectiva também é bom a pessoa ter. Exatamente. Tem que, assim, a gente é imigrante, nós temos que nos adaptar, não são eles que têm que se adaptar a nós, eu vejo dessa forma. Acho que é nascer do zero e ter humildade para subir cada degrau ali, né? É lidar da forma que tem que ser feita. Aqui a rotação é uma, a gente está vindo de uma rotação um pouco diferente. Por mais que eu acredite que nós temos muita coisa em comum, nós temos que chegar aqui e entender que a gente tem que se adaptar a muita coisa. E como eu disse, minha adaptação foi super tranquila. Então é vir com a mente aberta nesse sentido, saber que vamos ter que muitas das vezes nos adaptar, é uma grande realidade. E para fechar o vídeo aqui, Lucas, é uma pergunta que eu queria te fazer, que eu vou fazer para todas as pessoas que eu tiver esse bate-papo aqui. Para você, o saldo foi positivo mesmo? Compensa ou você acha que depende de pessoa para pessoa? Para mim compensa muito, para mim, para minha família, minha esposa, meus cunhados que estiveram juntinhos com a gente desde o início, nos ajudaram bastante, compensa muito. Para mim compensou muito. Hoje eu não tenho nenhuma intenção de voltar para o Brasil, só se for mesmo da vontade de Deus. Talvez para turistar, ver a família. Sim, agora claro, isso para ficar não. É um dos pontos, é a saudade que fica muito grande. E também não penso em ir daqui já imigrar não, pretendo hoje ficar aonde eu estou. Isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes tem muitas pessoas que vêm para cá, não, Portugal, ok, quero vir pegar minha documentação e depois ir para França, para Bélgica, para Suíça, para poder ganhar maiores salários e tudo mais, e acaba usando o país como uma escada. Não estou julgando, tem gente que acha isso certo ou não. Eu particularmente gosto do país, talvez estou morando agora em Ponte de Lima, em Viana, e talvez futuramente possa estar em Lisboa ou em algum outro estado, mas eu acho que aqui eu encontrei um lugar bom para ficar. E você acha que para você é mais uma escada ou não quer colocar raízes mesmo aqui? Eu vejo por esse ponto. Eu gosto muito de onde eu estou hoje, estou muito habituado, não tenho intenção nenhuma em migrar novamente, nunca tive. Agora, como eu disse... É difícil, né? Sim, eu creio em Deus e um dia ele apontou que a nossa direção, eu junto à minha esposa, seria aqui e viemos. Não sei o futuro, o que ele prepara para nós, mas o meu planejamento pessoal é continuar onde eu estou, sem dúvida. E uma última pergunta só para a gente fechar aqui o vídeo você já falou que para você foi um saldo positivo, que compensou, que compensa para você, mas a última pergunta que eu queria fazer para você aqui é: que mensagem ou que coisa você gostaria de saber antes de ter vindo para cá, que você poderia falar para alguém? Imagina algo no sentido de mais planejamento financeiro, ou venha com a cabeça aberta para passar por isso ou por aquilo. Okay. Que coisa que você talvez não sabia na época e sabe hoje, ou que gostaria de passar? Acho que o principal, e é a única forma que acredito está dando para vir, é vir mesmo com visto procura de trabalho. Isso vai adiantar muito a questão de documentos. Nós demoramos basicamente 1 ano e 3 meses para conseguir uma resposta do órgão regulamentador. Então, enquanto pessoas conhecidas que vieram com visto procura de trabalho foi basicamente 3, 4, 5 meses no máximo pós ter pisado aqui. Então, venha regulamentado, venha da melhor forma possível, claro, com valores guardados, mas principalmente venha com visto de procura de trabalho, que é muito mais prático. Visto de procura de trabalho, visto de estudante, visto de aposentado. Acho que a grande vantagem da pessoa vir já da forma correta é que a nível de perrengue você elimina ali 80% a 90%, né? Exatamente, mas elimina mesmo, então é muito mais prático. Acho que esse foi
não digo grande arrependimento, mas a minha percepção é que é muito mais prático dessa forma. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da história do Lucas. Comenta aqui embaixo se acha que faltou alguma informação. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.